justiça. Eu trago à tona porque eu participei de um seminário com Luciano Guimarães, jurista, Salomão Rezedá e o protagonista da tarde, foi no sábado, Pablo Esposo. Ele afirmou que o colega dele na Suíça simplesmente sofreu um acidente com sua bicicleta e machucou o rosto. Ele se recuperou, com um mês ele foi intimado pela justiça, fazendo analogia com a justiça brasileira com a Suíça. Ele foi intimado, citado, para comparecer na justiça. O juiz perguntou a ele o que aconteceu. Aí ele ficou com medo, porque ele sofreu um acidente e ainda teve que se apresentar à justiça. A justiça simplesmente, o juiz, representando o Estado, e simplesmente nós estamos preocupados com sua dignidade. O que aconteceu? Nós estamos aqui, nós somos responsáveis por isso. Onde foi que você caiu no buraco? E vamos ressarcir tudo que você gastou nesse problema. Consegue perceber a questão da responsabilidade desse direito? Percebem a aplicabilidade do direito da pessoa humana, do cidadão, enfim. Que esse projeto de lei que nós estamos defendendo aqui, que é a questão da criminalização da discriminação, minimizem as ações de respeito contra os cidadãos, pois o caráter de coibir as infrações já tem uma grande valia na sociedade. E vocês percebem isso. As regras do novo tipo penal são utilizadas para organizar nossas relações em grupo. Já citei vários exemplos aqui. Vários exemplos aqui foram no caso do Código Brasileiro de Trânsito e as leis infraconstitucionais que vêm para nos ajudar a nos organizarmos, tá certo? Perante a sociedade. Então, diante do que foi exposto, notamos que a discriminação de gênero, enfim, no caso, a mulher, faço uma ressalva, que esse não é um sexo frágil, a mulher não é sexo frágil, enfim, isso já seria uma discriminação, é um sexo forte e ela precisa ser protegida no cenário jurídico e no cenário político, certo? Fazendo valer a questão do princípio da igualdade. Na questão da procedência regional, nós notamos essa discriminação diretamente dos nordestinos. Nós atinge o nosso coração, nós somos vítimas de violência na mídia, eu acho que isso é notório, comentários injuriosos, vocês já viram isso na televisão, creio eu, principalmente através da internet e redes sociais. Aí eu fui mais além desse processo de discriminação, que o baiano ele é preguiçoso, porém eu endosso as palavras de Elisete Zanlorenzi, acho que é alguém da PUC de Campinas. Ela simplesmente estudou 4 anos os baianos, e por incrível que pareça, e eu já sentia isso, que os brasileiros trabalham muito e trabalham muito mais do que qualquer outras pessoas. Agora está o brasileiro fazendo as palavras delas, as minhas, o baiano vive numa eterna festa, porque sabe trabalhar e sabe se divertir. Futuramente eu vou disponibilizar esse e-mail de a antropóloga Elisete Zanlorenzi, da PUC de Campinas. E a questão da religião. Outra coisa, a questão do preconceito. Professor, eu percebi que o preconceito gera preconceito. Sabe por quê? Porque esse estigma que criaram para os baianos que são preguiçosos, ele tem raízes com toda aquela questão da escravidão, daquele processo. Entendeu? Então, esse processo, esse preconceito racial, ao que gerou a questão desse processo também de procedência regional. E nós estamos repudiando qualquer tipo, nós da equipe, certo? Repudiamos qualquer tipo de atitude, seja ela discriminatória, certo? E a questão da religião, temos aí, estamos no Estado laico de direito, não é isso? Estado laico de direito, nós não temos uma religião, certo? Predominante, mas os cristãos, eles sofrem assédio, eles sofrem a questão da discriminação na questão do seu vestir, é arcaico, está fora de moda, enfim, também isso é um processo de discriminação. E chegamos à questão da orientação sexual, ou seja, onde diversos homossexuais são frequentemente mortos, mesmo apesar de vivermos em sociedade livre e plural, independente da opção sexual da pessoa, ela é digna de respeito, é um cidadão qualquer.
Eu deixo simplesmente agora uma mensagem para vocês na questão do ato de discriminar, seja qual for, deve, portanto, ser punido. Uma frase de George Washington diz da seguinte maneira, deixa essa mensagem cravada no coração de vocês. Seu progresso na vida dependerá de você, ser terno como os jovens, compassivo como os velhos, solidário com os que lutam e tolerante com os fracos e fortes, pois um dia você terá sido tudo isso. Um certo rei, chamado Luís XIV, o Rei Sol, ele absorveu toda a sua responsabilidade, a lei, a justiça, a burocracia, a ordem, resumindo tudo à sua vontade. Porém, eu aqui, já vamos concluir, né? Esse é o finalzinho. Eu me considero uma Constituição Federal ambulante. Por que eu defendo isso, essa Constituição? Primeiro, vou fazer uma pequena demonstração sobre que esse projeto de lei sobre a discriminação, a criminalização da discriminação, o nosso grupo defende isso para ser apreciado na Constituição Federal. Você consegue mensurar por quê? Primeiro, esse processo de por que tem que ser feito? Simplesmente, você lembra, a Constituição Federal, a mulher já é protegida constitucionalmente, porém, precisou criar uma lei Maria da Penha. Você consegue ver, através desse lenço, o choro de uma mulher, você consegue visualizar e vislumbrar até sangue de uma mulher que foi machucada. Então, precisamos, a Constituição, eu sou a Constituição no sentido figurado. A Constituição apreciou justamente a lei, uma lei infraconstitucional, o ECA. Você consegue visualizar, através disso aqui, uma criança chorando, limpando as lágrimas de uma criança chorando, foi apreciada pela Constituição também, certo? E, terceiro lugar, você lembra dos idosos abandonados, foram abandonados, mas infelizmente surgiu uma lei de Estatuto do Idoso que foi apreciado pela Constituição Federal, aqui está representado pela Constituição Federal. E agora, para finalizar, que o nosso tema seja apreciado pela Constituição Federal, que é a criminalização da discriminação. Qualquer tipo nós repudiamos, isso aqui seria a criminalização da discriminação. E nesse processo, eu faço uma questão de convido os senhores e senhoras simplesmente a fazer isso. Se eu sou a Constituição Federal, que vocês possam pulverizar essa Constituição ou essas leis infraconstitucional, está representada essa pulverização, o meu termo aqui agora, pulverizem. Nós somos responsáveis pela justiça no Brasil. E agora, nesse momento, eu clamo ao Deus Eterno, de joelho, clamando para que vocês ponham mais atenção sobre a Constituição Federal.